Olá, seja bem-vindo para mais um Saiba Fundo Live. Eu sou Elaine Soares e estarei aqui apresentando com vocês a live de hoje sobre a portaria do piso da enfermagem que saiu ontem. Eu estou aqui com um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero te convidar a fortalecer a nossa comunidade e participar das nossas redes sociais. O QR Code que aparece aí na tela tem todas as nossas redes sociais, o Instagram e o YouTube, para que você possa acompanhar tudo sobre o financiamento federal do SUS. Então, vou apresentar aqui o nosso convidado. Muito obrigada, Fábio, por aceitar o nosso convite. Fábio Maia, ele é coordenador geral de políticas remuneratórias aqui da SEDEX do Ministério da Saúde, e ele vai falar sobre a portaria 5.638, que saiu no dia 25 de outubro, ontem, e aí explicar um pouco sobre as diversas dúvidas que tem a respeito dessa portaria e a principal, que você já pode começar nos ajudando a explicar, que é sobre os municípios que estão faltando nessa portaria. Elaine, sempre é muito bom a gente estar aqui novamente no Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional é um parceiro da gente, né, da SEGETS, da gente que operacionaliza o piso da enfermagem, mas você não pode falar sobre assistência financeira complementar sem necessariamente você falar em InvestSUS, sem necessariamente falar em Fundo Nacional de Saúde. Então, agradeço em seu nome, todo aqui, particularmente um grande abraço para Dácio, meu conterrâneo, ele é de João Pessoa, sou de Campina Grande, ambos somos paraibanos. E, de fato, ontem foi publicada a portaria de repasse no mês de outubro, mas é uma portaria que sempre a ministra assina no dia 25 de outubro, a data limite, mas que a gente faz o repasse até o último dia útil de cada mês e que cumprimos rigorosamente. Desde a primeira portaria, que saiu em agosto, mas era relativa aos 4 primeiros meses, mas também como essa portaria agora de outubro, né? Já estamos chegando mais um ano ao finalzinho, inclusive tem uma pergunta aí que está todo mundo muito ansioso sobre como serão as últimas parcelas do ano de 2024, mas falando um pouco necessariamente sobre essa portaria de outubro. Nessa portaria de outubro, a gente tinha verificado que existia, e aí foi um trabalho do Fundo Nacional de Saúde, porque o repasse, vocês que estão aí, que são gestores ou próprios trabalhadores, ou o cidadão e o cidadão que está aí nos acompanhando, sabe que o repasse ele é feito fundo a fundo, do Fundo Nacional para uma conta específica do Fundo Municipal, Fundo Estadual, Fundo do Distrito Federal, quando se trata aqui de Brasília. E necessariamente foi verificado os saldos em contas, os saldos em contas do repasse, e verificamos que existiam alguns entes federados, estados e também municípios, que tinha um saldo que era maior do que os 3 últimos repasses. Então, obviamente, se você tem um saldo que é maior do que os 3 últimos repasses, repasse esses que já deveriam estar na conta dos trabalhadores ou que deveriam ter sido feito o devido ressarcimento para a União, não fazia sentido se fazer um novo repasse sem saber, né, a necessidade real para esses determinados entes federados. Então, nessa portaria de outubro, nós suspendemos provisoriamente esse repasse daqueles entes federados que têm saldo em conta superior aos 3 últimos repasses e, dessa forma, nós estamos esperando, vamos esperar para que esses entes federados que serão notificados pelo Fundo Nacional de Saúde, que tem esse saldo em conta, para que haja as devidas justificativas. Mas uma coisa importante, Helena, frisar, tá? E fundamental, o trabalhador não terá prejuízo nesses meses. Isso não significa dizer que os trabalhadores não receberão a assistência financeira complementar desse mês devido. Por quê? As planilhas, inclusive, nós vamos liberar no sistema InvestSUS para que os gestores saibam quem são os profissionais que estão dentro desse mês, dessa competência, para que façam o devido pagamento. A gente faz o repasse, o ente federado é que faz o pagamento, basta que ele use o saldo em conta que já tem. Então, o repasse foi suspenso, mas não para o trabalhador necessariamente, o pagamento continuará normalmente e será feito, né, dentro do prazo que é estipulado e que mês a mês os entes federais têm cumprido. Apenas a gente está querendo uma justificativa com relação do porquê que se tem um saldo superior aos 3 últimos repasses desses entes federados. Se é de devolução à União, que seja feito o ressarcimento devido. Se é porque está faltando pagamento ao trabalhador, que seja feito o pagamento devido. Porque, de fato, o que nós desejamos, enquanto Ministério da Saúde, uma determinação do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da nossa ministra Nízia Trindade, é que necessariamente haja uma efetivação do pagamento do piso da enfermagem através do repasse que nós fazemos enquanto Ministério da Assistência Financeira Complementar da União. Excelente, Fábio. E com certeza com essa explicação acalma aí o coração de muitas pessoas, né? E também temos algumas outras perguntas. Nós temos uma comunidade e assim que já saiu a portaria, então teve algumas perguntas já a respeito. Entre elas também recebemos essa, que é: estou aqui com a planilha que foi enviada com 50 profissionais e eles irão repassar apenas 50% do valor.
quando comparado ao mês anterior e não houve mudança? Olha, na verdade, a gente tem que desmistificar, e acho que é importante, inclusive, a gente sempre tem frisado isso nas nossas lives enquanto SEGET e também aqui nas lives que são feitas aqui pelo Fundo Nacional de Saúde, e é recorrente. Eu tive, inclusive, nos 26 estados da União esse ano, nós fizemos uma caravana do piso da enfermagem para dialogar com gestores, para dialogar com técnicos, dialogar com sindicatos, com associações, enfim, com os conselhos, os coréns a níveis estaduais. E lá nós frisamos que mais uma coisa que eu acho que é importante. Nós fazemos repasse. Quem faz o devido pagamento é o ente federado. O que nós fazemos é analisar as planilhas que são enviadas e que são inseridas no InvestSUS pelos gestores. Com base nisso, nós comparamos em alguns bancos de dados e necessariamente nós damos uma devolutiva com relação a isso, fazendo um repasse mensal, que não é por CPF, é bom que seja dito e frisada, né? Esse repasse não é por CPF. Tanto é que não existe portaria por CPF. Existe uma portaria para o ente federado. Essa portaria que publicamos ontem, relativa ao mês de outubro, né, a portaria 5.638, ela lá não aparece, por exemplo, o nome do profissional, o CPF dele e o valor. Ela aparece o nome do ente federado, seja município, estado ou distrito federal, e o valor do repasse enquanto um todo. Então, necessariamente, a decisão, o juízo de valor de como se dará esse pagamento compete ao ente federado. E, mais uma vez, a gente reforça. Se há necessidade de uma revisão de dados por parte do ente federado, se ele julga, faça a solicitação conforme as nossas portarias, através de um e-mail que a gente aí vai estar divulgando, o e-mail do Revisa Dados, vai aparecer aí para que vocês possam acessar esse e-mail e mandar, o ente federado solicita a revisão, a gente analisa, faz um arrazoado do porquê se está solicitando a revisão, se for necessário e pertinente, a gente fará a devida revisão com devido acerto de contas sem problema nenhum, porque o que a gente quer é justamente a efetivação do pagamento do piso por parte do ente federado através do repasse que a União faz da assistência financeira complementar. Além do Revisa Dados, que o Fábio acabou de citar, nós também iremos disponibilizar para vocês no final dessa live também os telefones de contato e outro e-mail e também na descrição desse vídeo. Também tem outra pergunta que é, no InvestSUS consta o complemento para outubro, porém meu município não consta na portaria. Na verdade, é recorrente daquela minha primeira fala, tá, gente? Por quê? Porque nessa portaria, né, foi suspenso provisoriamente aqueles entes federados que tinham em conta valor superior aos 3 últimos repasses. Porém, como eu falei anteriormente, o trabalhador não vai deixar, ou a trabalhadora não vai deixar de receber o seu repasse devido, o seu pagamento devido. Por quê? Como já existe valor em conta, se utiliza esse saldo para fazer o devido pagamento do mês de outubro. Então, o ente federado não está nessa portaria de repasse que nós publicamos, não significa dizer que o trabalhador não receberá esse mês, muito pelo contrário. Tanto é que, como a própria pergunta já fala, nós colocamos a planilha com o nome dos profissionais para que se saiba qual é a memória de cálculo do devido pagamento a partir do juízo de valor do ente federado. Então, você tem saldo em conta, está lá a planilha de retorno que a gente encaminha para o ente federado. Então, pode-se fazer tranquilamente o devido pagamento desse mês de outubro, sem haver prejuízo nenhum para a trabalhadora e para o trabalhador da enfermagem pelo Brasil afora. E a terceira dúvida, né, que a gente recebeu foi sobre a portaria do 13º do piso da enfermagem. Quando irá sair? Na verdade, eu queria até um pouco desmistificar isso. Na verdade, não é uma portaria do 13º, como também no ano passado nós fizemos um repasse a mais, que também não era 13º. A decisão do pagamento devido com esse repasse a mais que nós fazemos, cabe ao gestor, cabe ao ente federado que tome sua decisão, até porque é aquilo que a gente sempre tem falado. O repasse é responsabilidade do Ministério da Saúde e o pagamento é responsabilidade do ente federado. Nós iremos sim, conforme o ano passado, nós fizemos o ano passado, nós tínhamos o marco temporal de maio de 2023, quando chegou no mês de novembro, nós fizemos o repasse de um repasse a mais, na verdade, que uma portaria a mais eu ia dizer, mas seria um repasse a mais à forma devida. Fizemos isso no mês de novembro e esse ano também, da mesma forma, nessa portaria que sairá do mês de novembro, nós faremos praticamente concomitantemente uma portaria a mais de repasse, que aí caberá ao ente federado o devida utilização, seja para 13º, ou seja um pagamento integral, aí compete. Quando eu falo as duas situações, é porque se o ente federado entender 13º, se você começou a trabalhar em maio, por exemplo, ele poderá fazer o devido pagamento, caso ache
necessário e correto, é um julgamento do ente federado, fazer de forma proporcional. Caso haja um entendimento que seja um valor integral, vai competir também ao ente federado, que o Ministério da Saúde fará, e está inclusive na nossa 3ª edição da nossa cartilha, que publicamos lá, acho que vocês lembram, uma live, lá no dia 5 de fevereiro desse ano. Nós, quando publicitamos essa cartilha, vamos permitir aqui falar, essa 3ª edição da cartilha, está no site da SEGETS, aí vocês podem baixar novamente. Aqui tem dizendo que esse ano, quando sair a portaria do mês de novembro, imediatamente, seguidamente, acho que um dia posterior, sairá um novo repasse, completando 13 repasses no ano de 2024. Ou seja, não é o 13º. Aí a decisão compete a quem quer que seja. Certo. E voltaram ao acerto de contas que tinham parado em novembro de 2023 devido aos julgamentos dos embargos? E aí é um fato importante. Vocês lembrem que a gente tinha uma primeira portaria, a portaria 1135, lá de 16 de agosto de 2023. Naquela portaria inicial, a gente tinha um campo dentro do InvestSUS chamado Outros, que depois, em setembro, na portaria de setembro, nós fizemos já a correção, porque já houve julgamento naquele momento da ADI 7222, de que houve já um entendimento de que seria vencimento básico e vantagens fixas, gerais e permanentes, separando as gratificações em 2 vantagens, e que devido a isso nós começamos com acerto de contas em setembro, e que paramos naquele momento em novembro do ano passado, devido a que haveria o julgamento dos embargos, que de fato ocorreram de 8 a 18 de dezembro, e lá foram julgados os embargos, foram mantidas praticamente as determinações, houveram mudanças no que tange à iniciativa privada, porque aí ficou valendo aquilo que era acordo coletivo e não se logrando êxito, iria para dissídio coletivo, e necessariamente aí a gente suspendeu porque precisaria que tivesse digamos assim, um parecer de força regulatória da AGU, né, dizendo ao Ministério da Saúde quais seriam as implicações das decisões do embargo, através depois dos votos, enfim. Então a gente esperou isso e agora nós estamos retomando nessa portaria do mês de outubro os devidos acertos de contas que ainda havia necessidade, até porque grande parte já tinham sido concluídos. Particularmente, tinha alguns estados que nós fizemos portarias separadas por conta de uma situação que não era decorrente de acerto de contas, mas situações que eram decorrentes de algumas, digamos assim, decisões da CIB estaduais, particularmente 2 estados que tiveram portarias separadas, que foi o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia. Minas Gerais, nós continuamos com os acertos de contas, tanto é que esse mês, mais uma vez, o estado de Minas Gerais, por conta de acordos que foram feitos devidamente corretos e de forma muito transparente lá no Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais, e que houve alguns repasses que estavam sendo feitos ou para o Estado ou para o município, que precisava ter esse acerto, foi decidido dentro disso, e necessariamente a gente começou a fazer os acertos, fazendo o desconto devido do que era do Estado e passando para os municípios, que nós fizemos isso desde o mês passado, e que esse mês continuamos fazendo, tanto é que se você procurar o estado de Minas Gerais, ele não vai estar também nessa portaria, que não é diferente daquela outra situação, não é porque tem um saldo acima 3 vezes, mas por conta do acerto de contas, porque já tinha o dinheiro em conta, nós repassamos para os municípios, e aí faz o desconto devido a Minas Gerais, e também ocorreu com alguns outros estados e alguns municípios dentro dessa portaria de outubro, que se houver necessidade, nós iremos repetir em novembro até que seja fechado completamente isso. Mas volta a dizer, sempre é bom frisar que não há prejuízo para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Eles vão continuar recebendo o seu repasse devido através das informações que foram inseridas no InvestSUS, porque aí seria apenas um acerto de contas, um desconto, mas o dinheiro já estava na conta anteriormente. Então vai haver continuidade de pagamento, é apenas o que a gente precisa. Por quê? Porque até o presente momento o Ministério da Saúde ele não pede o dinheiro de volta quando foi repassado indevidamente ou repassado a mais. A gente faz o quê? O ente federado nos informa que está na conta algum valor que não deveria ir para ele e sim para outro ente, e o que é que a gente faz? No mês seguinte, a gente repassa o que é devido àquele outro ente que naquele mês não recebeu e desconta daquele que tenha recebido a mais. E que são situações que terminam acontecendo por conta de gestões duplas que às vezes se tornam municipal ou depois volta um determinado CNES, que é um estabelecimento de saúde que volta para ser responsabilidade do Estado ou volta para ser responsabilidade do município, e que nessa transição
não se consegue ter uma agilidade muito rápida antes da inserção de dados. É só bom frisar que a inserção de dados é sempre de 1 a 15 de cada mês. Se você modificou, por exemplo, alguma informação no dia 16, os dados já foram enviados. Então precisa se fazer isso. Então a gente retomou sim nesse mês de outubro, mas volto a dizer, sem prejuízo por parte do trabalhador, porque nós continuamos verificando que é apenas um acerto de contas de saldo que se tem a mais nas contas. Perfeito. Fábio, obrigada pela sua explicação. Bem, nós vamos reforçar ainda, né, os canais de comunicação para que vocês que vão ver essa live em um outro momento e ficou com alguma dúvida, não teve a sua dúvida respondida aqui pelo Fábio, vocês podem acessar o canal também de e-mail, do telefone, que aparece aí na tela para vocês, na descrição também desse vídeo, para que as suas dúvidas sejam respondidas pela equipe técnica do Fábio, né, da CEGETS, e que vocês possam também ter todas as informações confiáveis. É importante esses canais oficiais justamente para que as pessoas tenham, né, uma resposta confiável, né, dos técnicos. Então, obrigada, Fábio, por aceitar o nosso convite. E quais são as suas últimas considerações para o pessoal que está assistindo essa live? Eu quero dizer para vocês que qualquer dúvida, procure os canais de comunicação do Ministério da Saúde. Nós temos o DISC 136, uma URA específica para a enfermagem, dentre outros canais, sempre estão em contato com a gente através dos números que você já disponibilizou do nosso site, e o Ministério da Saúde está à disposição para que a gente possa ter efetivamente, né, a aplicabilidade do piso da enfermagem através do repasse da assistência financeira complementar. E quero reforçar mais uma vez, sempre que precisar e nos chamar, estaremos aqui à disposição de vocês. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que a agenda é bem corrida, né? De ter arrumado um tempo aqui para falar, justamente porque a portaria já saiu recente e já tiveram muitas dúvidas, né? Então é importante, fundamental fazer essa live em tempo, né? Que essas dúvidas estão ainda bem latentes, ainda mais nos nossos canais de comunicação. Então, você que está assistindo essa live, não teve a sua pergunta respondida aqui durante essa live, você pode enviar nesses canais, tanto no telefone quanto no e-mail, que a equipe técnica da CEGETS, eles irão te responder. Então, muito obrigada, mais uma vez, obrigada. A casa está sempre aberta para que você possa retornar, e quero convidar vocês para estar na próxima live, na quinta-feira, toda quinta-feira, às 15 horas. Muito obrigada e até a próxima.